E aí, bora desvendar um dos conceitos mais importantes para qualquer prova de concurso? Proposições lógicas. Sério, dominar isso aqui é o primeiro passo, aquele fundamental, para garantir uns pontos preciosos em raciocínio lógico. Vamos começar com uma pergunta que, olha, vai direto ao ponto. Entender o que de fato separa uma resposta certa de uma errada é crucial. Por quê? Porque as bancas examinadoras, elas simplesmente adoram criar armadilhas com esse tema. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Então, primeiro de tudo, vamos estabelecer o conceito-chave. Afinal de contas, o que é uma proposição? Ok, vamos lá. Uma proposição lógica tem basicamente três características essenciais, tá? Tem que ser uma oração declarativa, ou seja, uma frase que afirma ou nega alguma coisa. Ela também precisa ter um sentido completo, com verbo e tudo mais. E, o mais importante de tudo, o pulo do gato. Ela precisa ter um valor lógico bem claro, ou é verdadeira ou é falsa. Não existe meio termo. Essa imagem aqui ilustra perfeitamente essa divisão. De um lado, a gente tem as proposições, que são as sentenças declarativas. Do outro, está tudo aquilo que não é proposição. E é aí que moram as pegadinhas. Sentenças exclamativas, interrogativas, ordens e as famosas sentenças abertas. Agora, vamos ver na prática com uma questão de concurso real. A frase é: a quantidade de formigas no planeta Terra é maior que a quantidade de grãos de areia. Pensa comigo. Essa frase declara alguma coisa? Sim, com certeza. A gente pode julgar se ela é verdadeira ou falsa, mesmo sem saber a resposta de cabeça? Pode. Ou isso é um fato, ou não é. Exatamente. O gabarito é certo e, olha, não importa nem um pouco se a gente sabe qual é a resposta. O que realmente importa é que a frase pode ser julgada como V ou F. Essa é a grande sacada. Beleza, agora que a regra principal tá clara, vamos focar naquilo que as bancas usam para nos confundir. Chegou a hora de caçar os impostores. Aquelas frases que até parecem, mas não são proposições lógicas. O primeiro impostor é bem fácil de identificar, viu? É qualquer frase que termina com um ponto de exclamação. Elas estão ali para expressar uma emoção, uma opinião forte, um sentimento, e não um fato. Olha só esse item de prova. Pelé é o maior jogador de futebol de todos os tempos. Parece uma declaração, né? Mas aquele ponto de exclamação no final entrega o jogo todo. Ele basicamente transforma a frase em uma expressão de opinião, de emoção. E o resultado, claro, só podia ser um. Errado. Isso aqui não é uma proposição de jeito nenhum. O ponto crucial é justamente este. A lógica exige objetividade. E frases com exclamação são, por natureza, subjetivas. Dizer que alguém é o maior de todos os tempos é uma opinião, certo? Não é um fato que pode ser classificado universalmente como verdadeiro ou falso. Vamos para a segunda armadilha clássica: as perguntas. É bem intuitivo, na verdade. Uma frase que termina com um ponto de interrogação não está declarando nada, ela está buscando uma informação. Esse exemplo de prova é perfeito para isso. A frase "é justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros de seus dirigentes" levanta uma questão, provoca uma reflexão, mas não afirma um fato. Portanto, não tenho que julgar como verdadeiro ou falso aqui. E como era de se esperar, o gabarito é errado. Perguntas nunca, jamais serão proposições. A razão é bem simples, né? Uma pergunta está no campo da indagação. Uma proposição está no campo da afirmação. E como as perguntas não afirmam nada, elas simplesmente não podem ser verdadeiras ou falsas. Agora, vamos entrar na armadilha que eu considero a mais sutil. A que derruba muita gente boa. A tal da sentença aberta. Aqui, o problema é uma variável, um termo indefinido que impede qualquer julgamento lógico. E vale muito a pena reforçar. Fiquem de olho nesse conceito. Ele é uma fonte muito, mas muito comum de erros, onde um detalhezinho faz toda a diferença entre acertar e errar a questão. Esse slide aqui mostra a diferença de forma bem direta. O Usain Bolt correu, pronto. O sujeito está definido. A frase é uma proposição. Mas, na frase ao lado, ele correu, o pronome ele funciona como uma variável. Quem é ele? Sem essa informação, não dá para julgar a frase. Isso faz dela uma sentença aberta. E aqui,
Claro, o exemplo mais clássico de todos de uma sentença aberta, uma equação com uma variável. O valor lógico dessa frase, se é verdade ou mentira, depende totalmente do valor que o x vai assumir. E este fluxo ilustra o problema perfeitamente. Pensa bem, se o x for 1, a sentença é verdadeira, mas se o x for 3, ela é falsa. Como o valor lógico fica mudando, variando dependendo da variável, a frase não tem um valor fixo e único, e por isso não é uma proposição. E olha só como isso aparece em prova. As variáveis não são só matemáticas, como x e y, pronomes indefinidos, como o ela ali na primeira sentença, também criam sentenças abertas. Quem é ela? Não sabemos. E o gabarito só confirma o que a gente viu. Ambas são sentenças abertas. Por quê? Bom, na primeira, não sabemos quem é ela. Na segunda, não sabemos os valores de x e y. Ou seja, nos dois casos, o valor lógico fica em aberto, indeterminado. Certo, depois de analisar tudo isso, os exemplos, as pegadinhas, vamos resumir tudo numa única regra de ouro, aquela poderosa para levar para o dia da prova e não esquecer mais. E aqui está ela, a nossa regra de ouro. Na hora H da prova, a pergunta que se deve fazer é a seguinte: essa frase faz uma declaração objetiva e completa? Se a resposta for um sonoro sim, então é uma proposição. Agora, se ela tiver uma pergunta, uma emoção, uma ordem ou uma variável no meio, pode descartar sem medo. Com esse guia, a perspectiva muda, não é mesmo? O desafio não é mais ter medo das pegadinhas, mas sim ter a confiança para identificar cada uma delas. Então, fica a pergunta no ar. Quantas não proposições será que se escondem na próxima prova? Bom, a partir de agora a gente tem um mapa para encontrá-las.